Olá, tudo bem? Eu vou fazer uma série agora falando a respeito de como se tornar um melhor investidor. Eu vou usar um segmento específico para ilustrar isso, que são as ações, né? Como que eu comecei e como que eu melhorei meu tipo de investimento em ações. Para isso eu vou ter que contar um pouco da minha história, eu vou ter que colocar um pouco dos conceitos que eu desenvolvi e a praticidade desses conceitos, né, no dia a dia. Por que eles são úteis, por que eles são práticos. Então eu vou começar uma série de vídeos onde eu vou falar como se tornar um melhor investidor e eu vou focar então o setup desses vídeos do raciocínio para ações, tá certo? E nesse primeiro vídeo eu vou falar a respeito de um conceito que eu criei próprio sobre investidor e especulador. Você vai entender com mais detalhes por que eu precisei criar esse conceito logo após a vinheta, então vamos lá. Bem, então vou contar uma breve história para você entender por que eu precisei desses conceitos. Quando eu entrei no mercado de ações, comprando ações diretamente na bolsa, isso já tem um bom tempo, né? Tem mais de 15 anos, foi 2002, no iníciozinho do ano, primeiro dia útil de 2002, eu estava comprando algumas ações. Olha que interessante, naquela época eu comprei Sadia, Perdigão, Bradesco e Gerdau. Foram as 4 ações que comporam ali o meu portfólio. Eu tinha um total de R$1.000 investidos naquele dia. Era praticamente todo o patrimônio que eu tinha na época, foi tudo para ações. E eu tinha um caderninho ali anotado e a minha ideia era ter essas ações e conseguir comprar mais ações. Na época os dividendos eram tão pequenos dessas ações, centavos, que eu não conseguia comprar ações novas com esse dividendo, porque era um valor muito baixo. Mas eu já tinha ali a cabeça de investidor e eu queria acumular ações ao longo do tempo. Bem, eu tive um problema muito sério, eu não tinha orientação por absolutamente ninguém, eu não conhecia ninguém no meu círculo de conhecidos ali, de amizade, de familiares, que sabia qualquer coisa a respeito de ações. O máximo era alguém que tinha ganhado ações de empresa de telefonia no Brasil, porque na época tinha um sistema um pouco diferente, as pessoas compravam linha telefônica, depois foi convertido para ações, uma série de complicações teve aí no meio do caminho, mas as pessoas nem lembravam que tinha essas ações, nem sabiam onde é que estava a custódia, não se importavam com isso. Bem, o que aconteceu então? Eu comprei ações e eu vi algumas ações valorizando, outras desvalorizando. Salvo engano, o Gerdau me rendeu, sei lá, 40% no intervalo ali de alguns meses, um ano. Outras andaram de lado, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia analisar a empresa. Eu comprei essas empresas na época por recomendação de uma corretora, eu abri lá um site, vi a recomendação, eu comprei exatamente as 4 ações recomendadas, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. E o primeiro investimento que eu fiz, na verdade, foi um pouco antes, que foi nas ações da Embraer, através de um fundo do Banco do Brasil, fundo de ações da Embraer. Eu comprei, sabe por quê? Porque eu tinha orgulho da empresa, que eu achava legal, uma empresa nacional, um fabricante de avião e tal, eu comprei. Mas eu também não sabia nada sobre a empresa. Inclusive, no 11 de setembro, eu estava com esse fundo de ações da Embraer, você imagina o que aconteceu, né? Mas eu segurei firme e forte e eu só me desfiz desse fundo para entrar em ações mesmo, depois que esse fundo, inclusive, já estava com a valorização acima do valor de entrada. Tudo bem. Eu tinha então essa ideia de comprar ações, mas não tinha ninguém para me orientar. Sabe o que aconteceu? Inexoravelmente a gente começa a confundir a cabeça. Você não tem uma estratégia definida, você entra no mercado, você acaba vendendo suas ações porque ela valorizou muito, outras pessoas porque ela caiu e você tem medo que elas caiam um pouco mais. Então eu não tinha nenhum método ali. O que aconteceu? Com o passar do tempo eu fui comprando outras ações, eu vendi para realizar lucro, comprei umas que estavam caindo e tal, e eu fiquei completamente perdido. E por fim eu estava com uma pegada muito especulativa já. Então eu entrei por causa de ações para virar sócio e no fim das contas eu estava especulando. O resultado é que eu tive vários problemas ao longo do tempo e eu fui refinando a estratégia, entendendo com mais clareza o que eu faço hoje, que é uma análise muito focada em valor, é investimento mais fundamentalista em empresas. E aí? Ao longo da minha vida, eu fui tendo contato com livros e com pessoas que também investiam, principalmente através de fórum. Era uma coisa muito inicial ainda no Brasil, esses fóruns de discussão a respeito de bolsa, mas eu fui criando ali uma rede e fui trocando ideias e conhecimentos. Essa parte é muito importante, é uma coisa que eu faço aqui no canal. Eu passo experiências minhas, tá? Não são as únicas, você vai achar outros pontos de vista. O que interessa, sabe o que é? É a pluralidade de informações. É você ter o máximo de informações possíveis, filtrar as informações que você quer, guardar para si aquelas que te atendem muito bem e se tornar cada vez melhor. Tá certo? Então a minha ideia é passar a minha informação para você e o meu método. Se você achar que o meu método é excelente, quiser copiar, fique à vontade, tá? Se quiser mais informações eu te passo. Se quiser trocar ideia, vamos trocar ideia. Então vamos lá. Eu uma vez li um livro chamado Os Axiomas de Zurique, de Max Gunther.
é um autor que escreveu, salvo engano, ele já até faleceu. Ele era filho de um banqueiro suíço, e ele tinha contato ali com vários outros suíços, tipo num clube que eles tinham. E eles trocavam muitas informações a respeito de investimentos. Na verdade, ele acaba citando que era tudo especulação, é mais ou menos essa a ideia dele. E eles trocaram ideias, ele compôs ali uma série de regras que ele chamou de axiomas, que é como se fossem regras valiosas, regras praticamente ali inexoráveis, que são verdadeiras, que ele considerou assim. E ele criou esses axiomas, né? E Zurique, por causa de Suíça, ele acabou chamando e batizando ali os axiomas de Zurique. Bem, olha, qual que foi o que eu tirei daquele livro para mim? Eu tirei 2 ou 3 ideias ali, no livro inteiro. Isso para mim é excelente, é fantástico. Ele diz que todos são especuladores. No conceito dele, todo mundo que pega e compra alguma coisa, dizendo que está investindo, é especulador. Esse é o conceito dele. E ele criou os axiomas como se fossem verdades absolutas. Por que eu achei isso muito importante? Porque ele achou o método e seguiu o método. E quando você encontra o método, você solidifica ali os critérios e você segue o método, você vai ter o resultado que aquele método entrega. Se você for perfeito na aplicação do método, perfeito, o resultado ele vai sempre convergir para o resultado daquele método. Você está entendendo? Então, se o método ele é bom 90% das vezes e você começa a seguir o método à risca, você vai acertar 90% das vezes. Mas se você começa a acertar o método e abre várias exceções, o seu resultado já não vai ser mais os 90%. Ou seja, aquele gabarito que você criou, aquele método vai perder a utilidade dele, porque você vai voltar de novo a fazer coisas da sua cabeça. Então, esse foi o aprendizado que eu tive do livro. Eu não copiei o método dele, não cheguei perto de copiar o método dele. Mas eu enxerguei ali uma pessoa realizada e bem-sucedida nos critérios dele. E ele diz que todos especulavam. Aí sabe o que eu fiz? Eu pensei, bem, esse escritor, que fez o maior sucesso com esse livro, criou vários critérios e seguiu os critérios. Agora eu vou criar os meus. Então, o primeiro foi identificar que existe um método, foi identificar que se você criar verdades naquele método e segui-las, você terá um resultado do método. Esse foi o primeiro conhecimento que eu tive do livro. O segundo foi querer criar os meus critérios. Se ele criou, por que eu não posso criar os meus? E o terceiro foram algumas amenidades do livro, algumas ideias excelentes que eu achei, de não segurar uma coisa que você só tem esperança de que aquilo vai melhorar. Se você vê que está piorando, deteriorando de forma clara, seja racional. Não se apegue emocionalmente. Então, esse foi o terceiro, com algumas outras nuances. Então, esse livro, ele me deu essas 3 ideias. Inclusive, eu vou botar aqui a descrição, tá, desse livro aqui embaixo. É um livro que eu recomendo que as pessoas, mesmo os que são investidores em fundamentos, leiam, porque me abriu muito os olhos para várias coisas de uma forma diferente, uma perspectiva diferente. Então, eu digo que ele me enriqueceu em conhecimento, tá certo? E essas horas eu acho fantástico, porque o valor de um livro, sério, para mim, uma pessoa quando senta, eu já escrevi livro, estou escrevendo mais livros, você gasta muito tempo fazendo o livro, e você tem que filtrar e rever, e rever, e rever. E no final você tem ali uma obra de arte. Eu considero isso, um livro é uma obra de arte. E você, quando compra aquele livro e lê, você ganha um monte de conhecimento de forma muito mais racional e facilitada. É interessantíssimo. É a forma que eu mais gosto hoje de aprender com livros. Inclusive, eu tenho vários livros, eu recomendo vários livros aqui e vou continuar recomendando. Bem, tudo bem. Então, eu falei, bem, eu agora quero me tornar um bom investidor. Deixe-me criar os meus critérios. E aí eu racionalmente desenho meus critérios. Eles são bem simples e eu vou te explicar. Na minha concepção, isso não é um conceito universal e provavelmente nem todo mundo que vai ver o vídeo vai concordar comigo em 100%, mas vai entender pelo menos o que eu estou falando. Eu separei em 2 figuras distintas, o investidor e o especulador. Entenda que eu não estou dizendo que o investidor é melhor que o especulador, nem que o especulador é melhor que o investidor. Eu estou sendo simplesmente pragmático em descrever essas 2 figuras, tá certo? Quando que você faz o investimento? Quando que você é um investidor? Na minha concepção, quando eu compro um ativo, ou seja, eu compro alguma coisa, e eu espero que isso que eu comprei tenha o seu valor agregado ao longo do tempo, esse valor cresça. Como? Criando valores novos dentro do negócio. Então vamos lá, eu comprei aqui uma caixa, e dentro dessa caixa vai sair dinheiro novo, vai sair imóveis, vai sair produtos que são vendidos, vai sair alguma utilidade, alguma coisa eu vou tirar daqui, de novo, de valor. Tá certo?
Então vamos lá, uma empresa que fabrica alguma coisa, ela vai ter lucro ao longo do tempo, porque ela pega matéria-prima, duas matérias-primas, R$1, R$1. Junta os dois, isso vale R$5. E ele vende. Então ele gastou um, vendeu por 5, claro que tem outros custos aí envolvidos, teve seu lucro, vamos dizer que ele lucrou no final de tudo R$2, por exemplo. Tá? Que seria uma margem razoável. Então, eu peguei lá R$2 de valor. Então, esse negócio, vamos dizer, essa caixa, ela gera valor. Você coloca coisas lá e sai valores maiores de dentro. E, obviamente, ela vai se valorizar ao longo do tempo. Então, o investimento pode ser, por exemplo, uma empresa de gestão de imóveis, tá? Que ela compra sempre imóveis novos e põe para alugar. E o lucro que ela recebe, vamos dizer que ela não paga nenhum dividendo para ninguém, para nenhum acionista. Ela pega o lucro inteiro e compra mais imóveis. Então, olha a métrica de crescimento de valor. Você olha para a empresa, ela tem hoje 1 milhão de metros quadrados e daqui a 10 anos ela tem 2 milhões de metros quadrados. Não me importa se ela dá dividendo ou não, para fins de conceito sobre se isso é ou não é um investimento. Eu tenho outra empresa que ela tem vários imóveis alugados e ela me paga todo o aluguel. Na verdade, isso pode ser um fundo imobiliário, por exemplo. Então, um fundo imobiliário é investimento? É, porque eu tenho um imóvel carregando ali e ele vai me dando dinheiro novo. Então, eu estou ganhando alguma coisa com aquilo. Entendeu? Então, vamos lá. Um investimento, eu procuro ter ganho novo, original, de alguma coisa que agregue valor àquele negócio. Especulação. O que é especulação? Especular, não interessa se estou comprando uma caixa que gera coisa. Não interessa se estou comprando uma moeda, se estou comprando uma criptomoeda, um Bitcoin, se estou comprando uma barrinha de ouro, se estou comprando um selo, um quadro, se estou comprando um terreno. Não interessa. Eu compro alguma coisa esperando vendê-lo por um preço maior no futuro. E a forma como eu terei para aferir ganhos será vender esse ativo de novo para alguém. Seria passar para frente. Ou você entregar ele para o seu filho, para os seus filhos, netos, sei lá, para que eles possam ter esse valor e a opção de vendê-lo no futuro e transformar aquilo de novo em dinheiro. Então, para mim, no meu conceito, o especulador, ele compra alguma coisa esperando o aumento do seu preço, tá? Não necessariamente do valor, do seu preço, e vendê-lo. Daniel, como assim diferença de preço e valor? Vamos lá, só para você entender, uma coisa relativa. O especulador tem uma empresa que ela vale R$100, ela vale R$100. E aí, o preço dela no mercado está 50, mas ela vale 100. Quando eu pagar 100 ou 50, o valor intrínseco dela, o que ela realmente vale é R$100. Mas o preço dela oscilou. Tá certo? Então, quando o preço cai, o especulador pode comprar 50 para vender a 100. Ele não quer, no meu conceito, que esse ativo gere valor novo. Ele está vendo um desvio, uma discrepância do que ele acha que é o preço justo daquele ativo. Então vamos lá, o investidor ele preza pelo valor e o especulador preza pelo preço. Entende? De novo, outro conceito, outro exemplo. A pessoa entende tudo de carro, absolutamente tudo. Ela sabe falar o valor do carro médio de venda e ela consegue vender um carro por aquele valor. E ela acha ali no Classificados um carro que vale 50 mil por 35, um preço de ocasião. Então, ela sabe que aquele carro, o preço dele de venda é 50 e ela compra a 35. Tá certo? Então, você entende que eu criei esses critérios. E qual é a utilidade de ter esses critérios? Eu separo o meu dinheiro, patrimônio, que eu faço investimentos e aplicações em dois tipos. Um grupo grande, a maior parte para investimentos e uma parte muito pequena para especulação. A minha divisão atual, isso pode mudar, né? Uma coisa, critérios meus, hoje é 95% do meu patrimônio eu uso para investimento e 5% do meu patrimônio eu uso para especulação. Por que isso é útil para mim? Porque, para mim, a especulação carrega mais risco. E a especulação, ela exige atenção, ela exige mais dedicação, ela exige que você fique mais ali focado no preço. Porque se a coisa andar para o outro lado, aí a gente vai para o conhecimento de Max Gunther. Vende, realiza prejuízo, vai para outra, dependendo do que você está fazendo, tá? Porque o especulador, ele quer que isso suba para cá, mas ele não está preocupado com o valor. Então, se isso cai muito, eu estou me distanciando daquele meu alvo e pode ser que esse seja o preço definitivo daquilo. Então, quando eu faço essa divisão de 95%, 5%, 95% do meu patrimônio está em coisas que vão se valorizar ao longo do tempo. Sempre vão se valorizar. Por quê? Porque o meu critério é que eles gerem valor novo.
Então vamos lá, eu comprei uma empresa que é lucrativa, que tem um histórico de lucratividade bom, que tem uma boa governança, que é bem gerida, que gera muito valor para mim, que sou acionista. E carrego ela nos meus 95%. Se essa empresa ficar ruim, nos meus critérios, eu achar que ela não vai mais gerar valor, eu vendo ela. Não interessa o preço, eu me desfaço disso. Pego esse dinheiro e coloco em outro negócio que vai me gerar valor ao longo do tempo. Então quer dizer que esses 95% do meu dinheiro estão em ativos que eu tenho a convicção que vão gerar mais valor para mim ao longo dos anos. Seja em dinheiro, seja em valor real do negócio, seja em imóveis, em metros quadrados, seja em vários outros aspectos que a gente poderia encontrar aqui, mas isso vai gerar algo novo. E os 5% de especulação? Não condeno quem especula, mas eu acho que todas as pessoas tinham que ter muito mais investimento do que especulação, tá? A não ser que ela tenha um patrimônio tão gigante que os investimentos que ela tem já mantenham todo o padrão de vida dela indefinidamente, ela quer especular com mais dinheiro. Aí é outra história. Mas a maioria das pessoas que começam com menos dinheiro, que estão montando ainda patrimônio, deveriam ter um capital menor para especulação nos meus critérios. Eu também faço especulação. Quais são as especulações que eu mais gosto de fazer? Já que eu já analiso empresas com os meus critérios, quando eu acho uma empresa que ela tem um valor e ela está com um desconto muito grande, essa empresa não é a empresa ideal para o meu portfólio. Eu posso colocar no máximo 5% do meu patrimônio nela. E eu já te adianto que eu não costumo fazer 5% numa empresa única. Eu costumo selecionar até 5 empresas desse tipo e colocar 1% do meu patrimônio em cada. Às vezes, eventualmente, eu tenho 2% numa empresa única. São empresas chamadas de turnaround, que estão dando a meia volta. Elas estão indo para um caminho ruim, que o mercado está batendo no preço delas, achando que ela vai, sei lá, falir, vai quebrar, e por algum motivo ela dá uma guinada e começa a melhorar. Se eu percebo que essa empresa está parando de piorar ou tem algum fator que eu estou enxergando que pode ser ali o ponto de virada, muitas vezes vale eu fazer esse aporte especulativo. Por quê? Nessas horas você tem uma assimetria muito grande. Por exemplo, eu compro uma ação a R$3, por exemplo. Ela tem a chance de quebrar, ou seja, ir para R$0, ou eu acho que ela pode chegar a valer R$9, por exemplo, se acontecer um fator X. Então aí, olha só como é que eu estou especulando. 3 para 1. Na verdade, eu vou ganhar 2 e perder 1, né? R$3 foi o que eu coloquei. Então eu coloco R$3. Se ela quebrar, eu perdi esses 3. Se ela for para os 9, eu ganhei 6 em cima de 3. Então eu ganhei 2. Então eu tenho uma assimetria. Eu posso ganhar 2 vezes ou perder 1. Se nos meus critérios eu achar que tem uma chance, sei lá, de 90% dessa empresa se recuperar, eu tenho uma métrica favorável para fazer isso. Mas eu quero que você entenda o seguinte: tenha limitado a quantidade de patrimônio que se expõe a risco grande de especulação. Por quê? Porque as pessoas que pegam todo o patrimônio delas e especulam com todo o patrimônio, elas podem ganhar mais ou elas podem perder tudo. Quando você faz uma divisão e você não consegue colocar todo o seu dinheiro de uma vez na especulação, você protege seu patrimônio. E essa proteção, para mim, nos meus critérios, deve ser feita em alguma coisa que agrega valor ao longo do tempo. Isso significa que ano que vem você vai ter mais patrimônio, daqui a 10 anos muito mais patrimônio. E aquela porcentagem da especulação, se ela der certo, você vai ter mais patrimônio ainda. Se ela der errado, você vai ter mais patrimônio, não enquanto você teria se tivesse 100% em coisas que só geram valor, mas você entende que essa especulação ela não ofende o seu patrimônio de forma sistêmica, de forma ali que vai ameaçar. Tem 5%? Perdeu tudo, sei lá, você fez alguma especulação e perdeu tudo, no meu critério, eu não posso imediatamente pegar mais 5 e botar aqui na caixinha, não. Eu tenho período, tá? Se eu quebrar, 1 ano pelo menos, para poder recompor isso aqui. E é muito mais complexo, eu não recomponho 5%. Sabe por quê? Senão você abre aqui um ralo e sai vazando todo o seu patrimônio pelo ralo. Não adianta você botar tudo numa caixinha, esvaziar a caixinha, pegar de novo, esvaziar, daqui a pouco você esvaziou essa caixa aqui, entendeu? Então esses critérios de divisão e porcentagem são justamente para não contaminar o outro lado, tá? Geralmente o que eu faço? Eu zerei essa caixinha, com os aportes novos eu vou colocando 95% do aporte aqui e 5% desse lado de cá, até isso aqui ter alguma representatividade de novo, entende? E, eventualmente, eu posso fazer um rebalanceamento. Felizmente, depois que eu criei esse método, eu nunca esvaziei essa caixinha. Pelo contrário, ela sempre sobe. Sabe por quê?
eu consigo suprir toda a minha vontade de fazer aporte nos meus fundamentos. E eu fico com dinheiro. A maior parte do tempo eu não estou especulando. A maior parte do tempo esse dinheiro está em alguns outros ativos que têm liquidez mais rápida. E quando eu identifico uma oportunidade, e aí eu estudo muito essa oportunidade, eu nunca faço assim, um investimento rápido, impulsivo, para poder ter melhores resultados ao longo do tempo. Então, eu sou hoje 95% investidor, 5% especulador. E a especulação que eu mais faço eu chamo de especulação fundamentalista, é entrar em empresas turnaround, tá certo? E tem sido, felizmente, acertado mais do que perdido, mas é impossível você comprar empresas turnaround e sempre acertar. É impossível. Se você faz isso, você é uma pessoa fora de série, tá certo? Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil. Esse conceito sobre investimento e especulação ele é importante para os próximos vídeos que eu vou gravar a respeito de como se tornar um melhor investidor utilizando o mercado de ações. Espero que você tenha gostado, dê o seu like, compartilha, vamos comentar aqui e até mais.